Fuck My Brain. Olá, está na hora de você dar um boom na sua mente. Está começando o nosso videocast, podcast da F My Brain. Um conteúdo que está liberado toda quinta-feira às 18 horas. Esse é um espaço para você refletir sobre saúde mental, onde a gente tem conversas riquíssimas para ajudar você a pensar uma nova forma de trabalhar, de viver, de se relacionar com as pessoas e com você mesmo. Saúde mental é vida. E olha, o tema de hoje, vocês já conhecem. A gente aqui não fica no mesmo tema. A gente vai aonde você nunca imaginou. A gente vai ao espaço e volta. E o tema de hoje é riquíssimo. O boom de hoje é numerologia, espiritualidade e fé. A busca pelos sentidos da vida. Fuck My Brain. E tem um adendo para esse nosso boom, porque a numerologia, espiritualidade e fé, a busca pelo sentido da vida, no ápice da materialidade, a gente está buscando o espiritual. Esta é uma fase da humanidade muito rica. E quem que vai falar sobre isso com a gente? Bota expert nisso, Luiz Alexandre Júnior. Atenção, ele é pesquisador, escritor, numerólogo e espiritualista. Autor dos livros Numerologia, a Chave do Ser, Numerologia do Tempo e Numerologia do Amor, Piara Tupinambá. Luiz Alexandre é presidente do Secure, Centro de Estudos, Pesquisas Aplicadas e de Terapias de Cura Espiritual, fundado em 2009 em São Paulo, e do Templo da Liberdade Tupinambá, em Paraty, no Rio de Janeiro, fundado em 2011. Luiz, assim, muito obrigada pela sua presença. Estamos ansiosas, inclusive, para a nossa conversa. Muito obrigado. Um olá para todas vocês, um olá para o público que está em casa. É uma maravilha poder falar de numerologia, depois de estudar isso durante quase 40 anos. Acho que é sempre um prazer falar para as pessoas e dar um pouco dessa jornada de conhecimento que eu tive em relação à numerologia. A gente vai aprender demais. E a gente é quem? Nós! Nós somos a tríade da F My Brain. A tríade completa está aqui. Eu sou a Marina Machado, eu sou especialista em comunicação e liderança positiva. Quero ser especialista em felicidade, eu quero ser especialista em fazer as pessoas felizes Ai, que demais isso, gente, tudo. E Luciana Chiesa está aqui comigo. Ela que no momento é expert em gestão estratégica e inteligência de mercado, pode ser especialista em mais o que você quiser também, Lu. Graças a Deus, amém. Né? Essa jornada aí do autoconhecimento. Oi, meninas, tudo bem? Luiz, obrigada por ter aceito o convite. A minha relação com o Luiz, eu estava contando aqui para as meninas e contando para vocês um pouquinho, já vem aí desde 2018, numa jornada do autoconhecimento. Acho que essa é a minha grande relação, mas de uma busca do equilíbrio da matéria com o espírito. E o que eu aprendo nessa história inteira e o que eu acho que é muito legal a gente compartilhar aqui com vocês, e porque eu falo muito dele, falo do Secure, de toda a minha evolução, é o quanto a gente, como sociedade, não foi ensinado que o espírito é tão importante quanto a matéria. Então, quanto mais a gente conseguir, né, disseminar essa informação e trazer as buscas, né, muitas vezes as nossas buscas por respostas estão no nosso próprio caminho, eu acho que é o que mais encanta para mim nesse bate-papo, e a numerologia é uma grande ferramenta que a gente pode chegar para isso. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. A gente agradece a Lu por ter falado. Exatamente. Natália Mestre. Natália, que no momento é especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas. Oi, meninas. Oi, pessoal. E Luiz, muito obrigada por estar aqui. Vai ser uma viagem pra mim, porque quando a Lu falou de você, assim, eu falei, vamos, porque eu preciso aprender muito sobre esse assunto. Existe uma grande curiosidade a respeito do tema, e eu realmente acho que a gente caminha cada vez mais pra precisar de respostas de coisas que não tão materiais, sabe? Então, acho que vai ser uma jornada bonita hoje. Vambora. Não vamos embora não. Você fique por aqui, porque é o seguinte, primeiro, já se inscreveu? Ó, que botão bonitinho que tá aqui, ó. Inscreva-se agora, aperta o sininho também, ajuda a gente com o algoritmo, gente. Tem tanta gente legal aparecendo, tanto comentário legal. Aliás, pode deixar seu comentário, o que você gostaria de saber, a gente adora isso e vai produzir conteúdo em cima do que você falar, a gente adora essa troca. Lembrando que os nossos canais são YouTube, @canal F My Brain, no Spotify, @F My Brain. E atenção, no Instagram é diferente, é @F My
fmy.brain. Muito bem, fmy.brain no Instagram, não se esqueça. Por favor, compartilhe. Muito obrigada por todo mundo que tem assistido. Tem um pessoal mandando mensagem de algumas empresas que já estão assim, super, não perdem um episódio. Então vou dar um beijo aqui pro pessoal da Unimed, pessoal da Provider e o pessoal da Accor. Eu sei que tem outros que também ouvem, então mande mensagem pra gente que a gente também vai mandar um beijo pra vocês. Agora vamos começar, Luiz. Luiz, Bora. olha nos meus olhos, pode ficar de costas. Não, eu vou falar sério, porque assim, as duas meninas, apesar de eu sofrer bullying, porque de vez em quando, as meninas, elas já puseram de uma forma de muita conexão dessa busca pelo imaterial, né, pelo transcendente, pelo do espírito. E eu vou te apresentar um problema, que sou eu. Certo. Porque eu estou vivendo uma inversão. Eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada. Então, assim, e até para quem está ouvindo, este não é um episódio religioso. Não é. Isso não está aqui para falar de religião, de vender religião, não. A gente está falando dessa busca que, no momento mais ápice da humanidade, voltado para a materialidade, a importância que a gente percebe em vários momentos da vida de buscar por algo que a gente não tem a concretude, né? Às vezes até a pessoa que não tem nenhuma religião ou nenhuma fé, deu uma dor de barriga, pede, fala, adoraria acreditar numa força superior que me ajuda. Para deixar claro logo de cara. Eu, religiosamente, fui uma pessoa educada numa família espírita, muito adepta do espiritismo, e depois fui indo mais para um espiritualismo, conhecendo outras coisas, e aí eu vou vendo que hoje, aos 43 anos, eu sempre estou buscando as coisas que fazem sentido. Então tem coisa que faz sentido no budismo, tem coisa que faz sentido no hinduísmo, tem coisa que faz sentido. E aí onde está fazendo sentido tem conexão comigo. Só tem um problema. Quanto mais eu vivo, Luiz, menos certeza eu tenho das coisas. Porque aquilo que fazia sentido lá atrás, hoje talvez não faça. E eu tenho buscado tanto conhecimento científico na parte de exploração espacial, e agora a matéria escura, e as ondas gravitacionais, e as descobertas de que o Big Bang talvez não tenha sido na data que foi, como é que tem galáxia de antes do período possível da iluminação de galáxia. E eu amo esse assunto. E aí eu começo a olhar lá para fora e eu falo assim, o que tem a ver isso com plano superior e karma e o Cacilda da Quatro? E ao mesmo tempo tem um lado meu que fala, mas cala a boca, pera, não. E quando eu rezo toda noite, eu vou e rezo para espíritos de luz e de paz. Então assim, eu tô tão numa fase maluca de... não, tem coisa que não faz sentido para mim, mas algo dentro de mim continua totalmente ligado a isso. Eu tenho carta de tarô, eu quero arrumar minha casa com Feng Shui. Então eu sou uma pessoa confusa. Mas feliz, tá tudo certo. E eu acho até que deve ter muita gente ouvindo que também tá nessa pegada, que não é uma absoluta certeza em cima de uma crença ou de que é assim, ponto, parágrafo, travessão. Só que essa insegurança, não é insegurança, mas essa não certeza também pode me colocar numa fragilidade que muitas pessoas sentem, porque a segurança e a certeza faz muito bem, né? Principalmente de que tem alguém olhando por mim, que as coisas têm uma razão de ser. Então, jogo no seu colo, já de cara, essa reflexão, porque não é uma pergunta, é uma colocação para você discorrer em cima. Bom, primeiro a gente precisa colocar algumas questões de conceito, né? Espiritualidade e religião. A religião tem espiritualidade, mas ela não detém a questão na sua totalidade da espiritualidade. Primeiro, porque a espiritualidade fala da questão do questionar a existência. A religião fala da questão de dogmas, fala da questão de princípios que também podem ser utilizados como uma aplicação daquilo que é a espiritualidade. Então, isso para nós sempre foi confuso porque nós viemos de uma tradição que é uma tradição cristã, que, curiosamente, separou espírito do corpo, porque essa sempre foi uma grande discussão. Depois a gente discorre isso historicamente, como isso ocorreu. Mas essa questão que você levanta, por não ser uma questão própria sua, mas do nosso tempo, é porque é uma crise civilizatória. E num contexto social, num contexto político, num contexto biológico. A gente passou recentemente por uma sindemia, né, de proporções internacionais, questões ambientais, né, ecológicas que as pessoas falam. Então nós chegamos num ponto que a crise que a gente vê do capital não é só uma crise que afeta coisas específicas das nações, mas afeta
o ser humano como um todo. E, como você mesmo disse, parece que é uma loucura você perpassar por outros conhecimentos. Isso é fato, inclusive da cultura brasileira. Nós sempre fomos, inclusive como católicos, aquele católico não praticante, mas que acredita no São Longuinho, dá 3 pulinhos, né? Vai para encontrar a chave do carro. Joga flores para Iemanjá. Joga flores para Iemanjá, né? Faz o ritual do final do ano. E tudo isso que a gente faz, na verdade, tem elementos do que você falou, do budismo, do hinduísmo, do candomblé, da umbanda, né? Do paganismo. A gente tem toda essa cultura. Então isso faz parte de nós. E a outra, você está falando da questão também científica, a ciência não dorme em cima de um único conceito. Ela é uma cortina, né? Tanto que a palavra, né, que eles seguem em grego, que é a aletheia, é o constante descortinar. Então, a verdade é uma coisa que se desvela velando novamente. Então, isso que você está relatando não é parte de um processo seu, não. É toda a cultura da civilização é normal. Obrigada, Luiz. É normal. Isso é normal. O não normal era ficar, como sempre se quis desde Roma, com um único Deus, uma única religião, uma única forma. Isso já não acontece mais. Até porque a gente tem história, ou seja, muitas coisas já estão sendo descobertas e não fazem mais sentido alguns tipos de crença. E isso vai sendo modificado com o tempo. Então, nesse quesito você perfeitamente normal. Até... Neste quesito. Nós não podemos afirmar o restante, o episódio passado, talvez não achem isso. Não achem isso. Eles têm outra... Mas porque também é uma outra perspectiva, né? O relativismo nesse sentido. Então, quando eu estava dizendo, essa coisa da gente entender essa espiritualidade. A espiritualidade nasce com uma pergunta simples, filosófica. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e que experiência é essa de estar vivo, que nós perdemos. Por que nós perdemos? Nós vimos de um tempo histórico em que muitas dessas respostas já estão postas. Então, nós nascemos num lugar onde tudo está nomeado, tudo já está explicado. Mesmo aquilo que a gente acha que é um pensamento, olha, eu gosto de uma fruta, mesmo esse desejo que a gente acha que seja nosso, não é. É algo que foi nos colocado, porque quando a gente chegou aqui, o mundo já estava nomeado, o mundo já estava dado. E isso é essa grande crise que a gente passa e não percebe. Então, o indivíduo, quando ele passa das situações limites, né, que é dor, culpa, sofrimento, morte, falta de dinheiro, gravidez indesejada, ele começa a pensar. E esse é o nascimento do momento em que você começa a questionar a existência, porque todo o padrão que é colocado para você já não serve mais. Ele precisa ser contestado. Uma outra questão é que nós, até por conta dessa tradição cristã, né, católica e protestante, no sentido da gente ficar imaginando essa caridade, a gente faz coisas para os outros e se lança demais para o outro. E em um dado momento, você se enche o saco de ficar fazendo as coisas para as outras pessoas e quer fazer algo para si. E é nesse momento que também você deixa de ser alguém legal, né? Porque agora a Lu está pensando só nela, você está pensando só em você está pensando na sua empresa, na sua forma de ser. Então todo mundo deixa de ser legal porque começa a pensar não mais em fazer os desejos alheios, e sim os seus próprios. Então, nesse sentido, a gente tem que analisar, e sempre quando é humano, não esquecer que a gente não é só corpo, né? Não é só espírito, é matéria e espírito e agem conjunto. Então não dá para analisar simplesmente deixando o espírito de lado e analisar só a matéria. Não dá para analisar só a matéria e deixar de lado o espírito. Isso é do próprio do século XXI, que a gente começou a perceber que aquilo que foi separado precisa ser unido novamente. Mesmo que no senso comum, como você está falando, a gente já perceba. Você falou, pô, Feng Shui, Tarô, você começa a usar outras ferramentas para responder aquilo que ou seja, a ciência e a religião já não respondem para você. É sensacional. Muito legal. Obrigada, Luiz. E eu senti que você está mais do meu lado do que elas, tá? Aí, de novo, nesse aspecto. Adorei. Lu, você deve estar latejando para poder fazer uma pergunta.
Na verdade, eu estou latejando com a possibilidade de deixar, né, esse programa para as pessoas, o quanto isso pode impactar. Porque eu acho que essa voz é uma voz tão importante da gente entender que algumas das perguntas que a gente faz, quando a gente se questiona, a gente busca a espiritualidade geralmente no momento de dor. A gente busca a espiritualidade quando algo está fora de compasso. A gente busca a espiritualidade quando alguma coisa que você traçou, que você acreditava que estava num caminho, saiu, né, de descompasso. E eu aprendo e venho aprendendo na minha trajetória o quanto eu preciso incluir isso na minha rotina. E não em um momento de fora, né? Porque quando você coloca a espiritualidade na nossa rotina, no meu dia a dia, nesses momentos específicos de dor, eu estou mais preparada para lidar com ele. Porque aí você busca o equilíbrio da matéria e do espírito. Eu acho que esse é meu maior ganho, né, na jornada. E o quanto a gente tem que entender que a gente só consegue evoluir em tudo na vida com conhecimento. Eu acho que isso é uma das coisas que o Luiz me ensina desde sempre. Eu preciso estudar. Eu falo alguma coisa com ele fala assim, vai estudar. Lu, vai estudar. Estudou? Se você estudou, depois a gente conversa. E esse estudar é uma coisa que não é uma metodologia. É muito individual, né? O estudo é algo muito individual. Eu não sou obrigada a seguir nenhum percurso, né, posto. Você tem que, porque só com isso eu vou ter um diploma para me formar em espiritualidade. Não. A busca e o conhecimento do estudo, ele é individual, porque cada ser humano tem o seu destino. Cada ser humano tem a sua história. E, obviamente, eu venho e muitas pessoas aqui passam por alguns conflitos que você quer pertencer. Então, a partir do momento que eu não pertencia a alguma coisa, ou até pela dinâmica da minha família, eu sempre me achei fora da curva, só pela uma família que todo mundo é baixinho, eu sou alta, eu já falo que eu nasci de um jeito diferente, né? Mas eu entendi que a minha missão também, nessa busca, que quanto mais eu estudo o conhecimento, quanto mais eu busco pelo conhecimento da matéria e, né, da espiritualidade, a jornada é individual. Então, um pouco do que o Luiz está falando. A gente vive sempre pensando para o outro. Então, eu sou mãe, o que eu faço para minha filha, para minha família? Mas eu fico vazia. Então, a busca disso, né, e eu acho que ela não para, como essa cortina, mesmo da ciência, ela abre e nos dá muitas possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, a gente vem numa sociedade extremamente preconceituosa. Quando a gente fala de espiritualidade, já vem os estigmas, lá vem ela. Falar alguma coisa, dar uma lição, algo muito distante. Então, o que eu queria, uma pergunta, Lu, que eu queria que você contasse, na verdade, é como você começou na sua história na espiritualidade? Porque eu sei que também foi através do estudo que você, né, validou essa concretude de muitas informações vindo de uma família. Então, acho que é muito legal as pessoas conhecerem a sua história. Tem um aspecto que a gente fala da ancestralidade, né? Mas eu queria só uma observação quando a gente fala do processo de educacional e de profissional. Eu falo sempre para meus alunos assim que quando a gente fazia a pergunta, né, de onde viemos, a gente sempre olha para as questões do Big Bang, coisas que sejam lá, né, cosmológicas lá de trás, né? E eu falava, não, a gente veio do século XX. E isso é uma diferença de se pontuar no tempo e no espaço. Porque somos filhos de uma época específica, de uma linguagem específica, e que está toda ela impregnada em nós. E a educação, no sentido que nós estamos falando do estudo, né? Ela está falando que eu reclamo do estudo, né? É porque nós tivemos uma formação para o trabalho, para as necessidades de uma sociedade. E foi exatamente do início do século XX. Hoje, né, vocês que foram, né, do corporativo e trabalharam muito nas empresas, há agora uma necessidade de reposicionar e ressignificar esse processo. Então nós agora não temos mais uma formação que nos leve para ser um advogado, um médico, um engenheiro. Esse estudo é o estudo como era no início da escola. Era preparar o indivíduo para a vida e para a existência, para ele saber e, aliás, cumprir esse papel que é de se conhecer. Então, isso em nós ficou falho, porque nós agora estamos passando para o século XXI e essas necessidades já não se cumprem mais, já não tem espaço para ser todo mundo advogado, todo mundo médico, todo mundo engenheiro, isso já se passou, tanto que vocês vivem isso, as novas profissões que nascem em função disso. Inclusive, da numerologia, um pouco do que foi feito é uma absorção dos recursos humanos exatamente na tendência dessa coisa de cognição. Os caras agora começam a ter crises, ou seja, foram preparados para serem profissionais, mas eles são, antes de tudo, pessoas.
né, como você está falando, os papéis sociais, ser mãe, né, ter marido, ter filho, todas essas questões não vão suprir as necessidades da existência. Então, todos nós teremos crise um dia ou outro, porque essas coisas vão ser superadas. E mesmo quando ocorre num momento de crise, né, econômica, você perde emprego, você muda, né, você tem que mudar de função, uma série de coisas, acontece essa crise. Por isso as pessoas, quando têm essa crise, vão direto para aquilo que elas chamam de espiritualidade. E quando chegam na espiritualidade, elas tomam um susto. Por quê? Porque todo o processo é um processo de ressignificar essa questão do trabalho, né, da questão econômica, mercadológica, por uma outra coisa que a gente chamava de humanismo, né? De forma errônea, mas isso, a espiritualidade, que é o real humanismo, você começa a pensar em você. E pensar em você não é uma forma narcisista. Pensar em você como um ser que existe, que fala, que anda, que o seu coração pulsa, você tem sensações. Não é só a questão do ter, né? É uma questão mais fisiológica mesmo, em sentir, olha, eu sou alguém que está aqui. Eu tenho prova da minha existência, né? E a minha existência não se vale do ter alguma coisa, é aquilo que eu sou de fato, é aquilo que eu penso quando eu estou sozinho, quando eu estou no espelho, quando eu acordo com dor de cabeça, né? Quando eu não quero fazer as coisas ou quando eu quero fazer as coisas, tenho prazer. Então, isso já é o que é o que valida agora essa questão da espiritualidade. Mas de forma errônea, as pessoas acham que é a busca da religião. Então, ela vai fazer yoga, vai fazer meditação, tentando buscar preencher esse espaço. E também não acontece. Ele vai até de uma outra forma ficar cada vez mais dogmático, porque ele aprende não só exercícios de yoga, mas fica atrelado aos dogmas, aos princípios. Ele vai para o espiritismo, ele acaba virando um cara dogmático nesse sentido, ele não se liberta. Ele só muda de um cristão, né, católico, para um cristão espírita, para um cristão de umbanda, para um cristão de candomblé, porque ele mantém ainda esses padrões e não vê que está além dos processos, que é o processo de se enquadrar, ou de pertencimento a alguma religião. Eu me lembro que a numerologia entrou, isso nos discos de 85, quando eu estava na faculdade de filosofia lá na PUC, que foi onde, eu falo para as pessoas, engraçado, eu sempre fui apaixonado por filosofia, e eu toco no livro de numerologia. E um livro que, curiosamente, eu nunca mais encontrei, que é um livro de um autor português que eu nunca mais encontrei. E eu acho aquilo interessante, porque tinha falado de Pitágoras, e eu começo a estudar sobre ele. Vindo isso, eu faço a apresentação e, pasme, né, acabou a apresentação, tinha a fila dos meus amigos, até os professores, querendo que eu fizesse a numerologia. E eu começo a me interessar, pô, isso deve ser uma coisa legal, todo mundo está se interessando sobre o assunto. Então, nesse momento, eu começo a me interessar e, curiosamente, eu não aprendo primeiro numerologia, eu aprendo astrologia primeiro. Que legal. A primeira coisa que eu aprendi foi astrologia. Curiosamente, um professor meu também da PUC, que fazia uma matéria que pensava que era um materialista dialética, e me ensinou sobre a astrologia. E a astrologia tem um curioso, né? Porque para nós, a astrologia no contexto brasileiro é de todos os oráculos que a gente mais conhece, né? E a história é curiosa, né? Ela entra no tempo da ditadura, quando se tinha as proibições que eram nos jornais. Quando tinha censura, colocava receita de bolo ou colocava horóscopo. Então já se sabia. E por que isso? Os jornais falavam que, ó, tá vendo, nosso jornal foi censurado e colocou horóscopo. Então entrou no seio da sociedade brasileira o horóscopo, né? E depois a astrologia, por conta desse dado histórico. Senão a gente não conheceria. E a numerologia ficou vinculada ao jogo do bicho. Então todo mundo fala assim, no número, fala adivinhação, o jogo do bicho, porque sabia que era um número, que era todo o processo de contravenção, e as pessoas falavam do número nesse sentido. Então eu passo ali, que já é 85, e sou convidado anos depois por um rapaz que era dono da Rádio Transcontinental FM, né, que ele é dono, inclusive, da rádio ainda hoje, e ele fez um desafio. Falou, eu fiz a numerologia para ele, ele gostou, e ele falou assim, quero saber se você consegue fazer para os meus ouvintes. Eu falei, eu consigo, né, sem problema nenhum. E foi aí que eu comecei. Quando a gente fala assim da questão da numerologia, ela entra com estudo, conhecimento, mas como ação mesmo, ela entra quando em 92, 93, quando eu faço esse programa de rádio. Uau. E aí eu tenho o exercício da numerologia, porque a gente fala de todas as artes divinatórias, né? Seja o tarô, seja a numerologia, runas, borra de café, todos eles têm um princípio, que depois eu
eu converso com vocês. Mas de que ela é interpretação e ela é oracular. E é essa a grande diferença. Porque tem muita gente que interpreta, ou seja, pelos livros, e é o que eu fazia numa época, mas quando eu começo a fazer para as pessoas, eu observo a técnica do oráculo, porque é o oráculo que surge. Então, quando você fala da numerologia, eu acho que ela entra mesmo, efetivamente, quando eu começo a fazer para as pessoas nesse sentido. E que não era, na verdade, não era uma brincadeira, um desafio. Você faz, eu faço. Acabei ficando anos fazendo esse exercício, e é ele que me deu a ideia também de escrever. Porque aí eu vou percebendo outros aspectos. Um aspecto é a interpretação e o conhecimento filosófico que eu tinha, e a outra é oracular. E que vocês vão perceber que, assim, né, se você fizer qualquer arte divinatória, tem gente que interpreta bem aqueles símbolos, então pode fazer, mas tem um outro que tem alguma coisa a mais. E aí ele dá uma informação que é uma informação ao qual só você sabia, vai falar sobre coisas que vão ser futuramente, que vão ocorrer, de fenômenos que vão ocorrer na sua vida. Essa é a parte oracular, e que pouca gente conhece. Porque as pessoas têm a parte... Tá borbulhando. As pessoas têm a coisa mais mística, né? Então aí, isso em 94, e aí em 2000, eu conheço um amigo que é da editora Talento, aliás, vocês devem conhecer, porque os livros da Talento eram os livros da área de marketing, né, de eventos e tudo mais, ele fazia. E aí ele também faz um desafio. Ele tinha recém-escrito, só escrevia livros de arte e achou que era interessante escrever sobre um outro tema. Você escreve um livro? Isso em 2000 a gente se encontrou. Eu falei, escrevo. E foi aí que essa parte também da numerologia eu começo a colocar da minha experiência, também das inúmeras análises feitas, eu coloco no meu primeiro livro, que é o Numerologia, a Chave do Ser. É por isso que chama a Chave do Ser, porque eu tinha a interpretação dela com a filosofia. Então eu fui explicando a história da numerologia no sentido histórico, a questão filosófica, e eu vou juntar uma outra informação que eu aprendo nas terapias, nas análises, que é a parte mediúnica, que até então não tinha entrado. Muita coisa. Porque como você não tem o tempo de pensar e fazer análise no sentido cognitivo, você responde isso de forma imediata. Foi aí que eu vou percebendo que todos os cálculos e as formas estavam na minha cabeça, mas de uma forma diferente do que estava antes. Não era um livro onde eu lia. O que me fascina um pouco no Luiz é essa... Ele tem o conhecimento e agrega o conhecimento de tantas frentes, ele bebe em tantas fontes, que não é uma coisa dogmática, como você falou, né? Você faz esse apanhado. Quero puxar você. Não, mas é que eu ouvindo ele falar, assim, né? A Marina tem os dilemas dela. Todos temos os nossos. E eu tenho os meus, que é aquele, vou ou não vou, sabe assim? Que você fica com um pezinho dentro e um pezinho fora, assim. Sim. E eu acho que muita gente tem esse pensamento. Então, como você bem colocou, né, de astrologia e tal, todo mundo lê. Você pega o horóscopo e não conhece o que e não dá uma lidinha e não olha. Se você acredita ou não, acho que depende. Se é bom, você fala, acreditei hoje. Se não é, você fala, melhor não. Sim. Mas eu acho que tudo, né, mesmo assim, numerologia e tal, você tem a curiosidade, mas de repente você também não vai. E talvez, né, muito tempo, de repente, sendo tratado com muito menos profissionalismo do que você está colocando aqui, levou isso também para um outro lado, né? Isso, imagine, isso não é verdade, isso até charlatanismo que a gente já escutou, né? E eu queria que a gente falasse, Luiz, porque assim, são coisas que atraem a gente tem isso, assim, uma parte de todo ser humano que eu conheço quer uma resposta, que é como a gente já falou, a gente não está encontrando. Então, como a numerologia, vamos colocar ela, né? Primeiro eu queria entender como funciona mesmo a numerologia, que é uma curiosidade. E você falou a palavra ferramenta. Então, como ela é uma ferramenta para te direcionar, né, para a gente começar a entender ela de uma forma até mais profissional mesmo do que só um achômetro, né? Sim, perfeito. Aí o que acontece? Todos nós temos uma questão da dúvida na existência, o amanhã. Sim. E é por isso que todo mundo acaba se perguntando. Por isso que eu te falei da questão do oráculo, né? Então, nesse processo, tem uma pergunta que é fundamental em todas as artes divinatórias. A informação não sai do nada. Ela tem que ter uma base de conhecimento para poder fundamentar o que nós chamamos de premissa.
A premissa para todas as artes divinatórias, todas, é uma palavra que a gente só assumiu isso na verdade conhece isso pelo espiritismo, chamada reencarnação. E na reencarnação você vai fazer duas perguntas importantes: quem eu sou, ou como foi as minhas, né, vidas anteriores, e qual é o propósito dessa vida. Eu chamo isso de livro da vida, onde você tem essas duas informações: a informação sobre o que você foi em encarnações passadas. E aí é bom que nos diga, né, que no passado a gente tinha o processo de regressão, né, as pessoas faziam regressão, depois a regressão começou a ter muitos problemas, porque as pessoas faziam essa viagem e voltavam com sequelas e com problemas psicológicos maiores do que tinham. Depois, no século XX, se tem a TVP, que é a teoria de vida passada, e que dava, já focando no processo da reencarnação, e hoje não é bem isso, mas está próximo dessa informação, que é a chamada constelação familiar, que também tenta buscar um pouco dessa informação. Então, quando você fala em reencarnação e vê esses dois aspectos, você encontra uma outra palavra: destino, missão, e o que eu gosto de chamar de plano de trabalho. Então, quando faz a numerologia, são só as duas questões, porque ela é uma questão filosófica e uma questão crucial. Sem isso, não tem análise. Por mais que a gente fale até, inclusive na própria astrologia, você tem lá a cauda de dragão e a cabeça de dragão, que já simboliza exatamente esse processo de destino. Então, o meu estudo, apesar de eu gostar, né, a gente fala de numerologia, o meu estudo e a pesquisa era sobre reencarnação. Porque o que os caras falavam, e a primeira palavra sobre reencarnação, vem do Pitágoras, que é mente e psicose, que é a transmigração das almas. Então, na base da filosofia, já era o processo reencarnatório. E o Sócrates, né, na chamada maiêutica socrática, ele falava das reminiscências, de lembrar quem nós fomos em outro tempo, porque ele fala que o conhecimento está em todos nós, a gente só precisa lembrar que esse era o exercício socrático, porque o Sócrates também bebeu na mesma fonte pitagórica, que era do processo reencarnatório. A reencarnação só vai desaparecer com o cristianismo, que aí se coloca ressurreição e não mais reencarnação. E já é uma questão de conceito, ela separa. E o espiritismo depois começa a reintroduzir isso. Então, quando você fala da pergunta, era por isso, porque todo mundo tem a pergunta sobre amanhã. Na numerologia, você tem dois princípios de análise. O nome, que o nome vai dar exatamente essas características ancestrais do que nós fomos no passado. O nome de hoje. O nome hoje, isso. E sempre para vocês é o nome de solteira, não é o nome de casado. Mas é o nome de solteira inteiro ou aquele que você usa? Inteiro. Aí você tem duas análises. Você tem a análise do nome, né, completo, que é o nome, né, que a gente fala de batismo, e depois você tem os nomes artísticos. Pessoas assim, também diminutivos, Luizinha, Tatá, coisas como isso, são chamados nome artísticos. E o nome de casado, né, que na verdade a mulher assume o nome ancestral do marido, na tradição portuguesa católica, porque em outros isso não ocorre, e acho que agora a maioria não está fazendo isso, e em termos de numerológicos é bom não fazer mesmo, porque você assume uma outra característica, depois a gente eu discurso sobre isso, mas e muitas das crises, depois eu vou dizer para vocês como é que esse nome é passado. Então, a pergunta, então, no nome você tem essas características, que são essas características do que a gente trouxe de outras encarnações. Então, imaginando assim, eu sou um espírito que emprestou a parte material do meu pai e da minha mãe para criar esse corpo. Que é algo que, quando vocês ficam falando científico, é algo que a gente entende. A gente monta o corpo, corpo é montado, tá certo? Através de todos os processos físico-químicos da mãe e do feto, né? Na numerologia, a gente diz, não são os pais que passam o nome. Quem passa o nome é você mesma. Através de códigos, a gente fala de onda pensamento, em que ela vai traduzir num nome. Então, a ideia, então, da numerologia é essa. Eu sou um espírito que empresta a matéria do meu pai e da minha mãe para formar um novo corpo. Então, o meu número é esse novo corpo. Assim como a gente podia chamar, eu nasci sob o sol de virgem, então eu sou virginiano, eu sou capricorniano, no caso da numerologia, é essa conta. Então a gente fala que o nome dá essa informação, como, né, qual características que esse novo corpo que emprestou materialmente do pai e da mãe para chegar aqui na Terra. A outra dado importante é a data de nascimento, quando você chega aqui. Quando você chega aqui, qual a informação que se tem? É o chamado destino, a missão. Seria mais ou menos o propósito do que você está fazendo na Terra.
E através dessa data de nascimento é que chega o que nós chamamos de previsão. Como se fosse um relógio. Eu saio da barriga, embora a gente faça a conta, normalmente de forma errônea, que é o nascimento, mas a gente esquece do processo de gestação, que talvez seja o mais importante que a gente passa. E é o que a gente, inclusive, são todos os traumas, né, que estudados na psicologia, fazem, até o Freud vai buscar exatamente esse momento, que é o momento da gestação, que até então as pessoas não falavam. Mesmo vocês, talvez, a mãe só fala, se você já é mãe, mas fala do processo de nascimento. Ah, o nascimento seu foi assim, foi assado. E se esquece da informação que é a que a gente trata na terapia, que é a gestação. É o momento onde se fala sobre essa é a chegada realmente da criança, quando a gente sabe que a criança vai estar ali. Então esse processo para a mulher, principalmente, né, e para a relação é sempre mais traumática, mas quase ninguém fala sobre isso, né? A gestação é algo que se esconde. Só com o passar do tempo que vocês vão crescendo, vocês têm uma relação de mulher com a mãe. Aí ela começa a dizer algumas coisas, né? Não são todas, mas normalmente que estão no cerne dos nossos processos psicológicos, exatamente esse processo de gestação. Então, é como se disparasse um relógio e aí você começa a perseguir o cara todos os dias. Então esse que é o processo oracular. Você vai vendo tudo que acontece dia a dia com ele e você pode também retroagir sobre a conta. Então, a gente usa sempre o calendário, que é esse calendário civil, mas ele pode ser feito em qualquer calendário. E também o alfabeto, você também pode usar vários alfabetos, né? O que a gente usa mais próximo é o hebraico, né? Que é mais próximo daquele que a gente usa hoje. E a partir dessas duas informações, a numerologia se completa. Então ela não precisa de horário, ela não precisa de outras informações, ela só precisa do nome das pessoas e da data de nascimento. Essas são as duas informações completas. E eu vou começar a perceber o lado oracular exatamente com a data de nascimento. Então, o que eu precisava para responder na rádio era só dia e mês das pessoas. Com dia e mês das pessoas, Nem as ano. respostas... o ano até às vezes não precisava. Às vezes, se eu quisesse uma resposta mais completa, eu pegava o ano. Mas se eu soubesse simplesmente dia e mês das pessoas, eu sabia duas informações importantes. O ano pessoal, que seja aquele momento, então nós estamos em 2023, que momento e que estágio de vida a pessoa está e quais são os acontecimentos ali próximos da vida dela. Então, quais são os eventos importantes naquele momento? E a gente acaba esquecendo isso, né? Como vocês trabalharam também em empresas, o planejamento é anual. Uhum. Mas a vida não se faz num Claro. processo anual. Claro. A vida se faz a cada segundo. E a cada segundo você tem uma conta, a cada segundo você tem um processo de encontrar informações sobre isso. Então, quando a pessoa pergunta sobre isso que você falou, direto eu vou nessas duas informações. Saber de onde ela é, o que é que ela trouxe de informações das outras encarnações e qual é o propósito dessa vida. E a gente dá um número, e assim, só para concluir, o resultado vai ser sempre um número até 10, certo? Não, até 9. Até 9. Isso, porque, então... O 10 tem um 0, tá certo? Isso, o 0 que os gregos não conheciam. Uhum. Os gregos não utilizavam o 0. O 0 vai ser utilizado muito tempo depois pelos árabes. Inclusive, pouca gente sabe, os gregos, quem inventou essa forma, né, aritmética que nós conhecemos, foram os indianos, mas quem difundiu foram os árabes. Uhum. Então, a forma que a gente conhece dos números, né, o numeral, foram os árabes que inventaram. Os gregos não tinham essa visão. Tanto que mais tarde os próprios romanos vão fazer o chamado número romano, que são, por isso eles faziam associação entre letras e números. Sim. Só que cada número, que aqui assim as pessoas no começo até perguntavam, nossa, mas tudo é número? E a gente começa a perceber que tudo que é criado precisa do número, né? Tudo que está aqui precisa do número. O número vai fazer a conta certa, que na verdade a gente falava de matemática, mas esquece da geometria. Sim. Então, para eles, era tudo aquilo que estava na realidade da vida. Então, se você fechar os olhos, ou quando você abre os olhos, o que você vai ver? Formas geométricas, que para os pitagóricos é o número, Sim. é o número de cada coisa, que eles chamavam de aritmos, né? Que é tudo que tem movimento, tudo que tem forma, tudo que flui, né? Então, aquela visão que era mística da numerologia, eu tentei exatamente escrever porque ela não tem nada de místicos. Esses caras são caras que olham para a natureza e pensam nela. Então, o número 1 não é para nós ele tem um significado do primeiro, para eles é uma unidade. O 2 não é 2 patinhos na lagoa, o 2 é oposição, mas é porque eles viam isso na natureza. Então, eles viam como as coisas aconteciam, então o número para eles é a interpretação que eles tinham
daquilo. do espaço que eles estão, né? Dessa paisagem que é o mundo, né? Mas, Luiz, por exemplo, é que eu ainda tô na numerologia, vocês viram, Não, mas né? eu acho que eu já vou vou fazer lá. uma pergunta. Calma, Lu, calma, porque senão ele vai mudar de assunto e eu não vou. Estamos na sequência, até porque eu vou na É numerologia que eu falei, também. mas então, vamos supor, se a gente fizer a análise aqui de nós três, Sim. e vamos supor que eu e a Lu, a gente tem o mesmo número de produto final, certo? Mesmo assim, não será... Então, como é que a gente informações. diferencia? Era o que Então, eu queria saber. tem assim, cada letra tem o seu correspondente numérico e vice-versa, Tá. claro? E cada letra, o que a gente fala do número, é um código de memória. O que é esse código de memória? É o talento que você guarda. É esse talento que faz com que você faça uma série de coisas. Esse que é o que tá na numerologia. Muito legal. Então, assim, mesmo que, vamos supor, o destino 1, todas vocês têm o destino 1, o destino 1 seu e o dela são diferentes. São nuances que tem para cada... Mas só o cara que está fazendo a análise, ele vai perceber essas nuances. É a mesma coisa quando você tira lá a carta de tarô, você vê todo mundo com a carta do diabo. O diabo não significa o mesmo símbolo para todo mundo. Então tem as diferenças. Eu, em 40 anos, não peguei ninguém que tivesse a mesma configuração. Então, Entendi. mesmo que seja uma letra, essa uma letra, ela dá a coisa. Então, assim, você tem... são 3 números básicos, né? O nome vão dar 3 informações. O que nós chamamos de idealidade, que vai a informação de onde você veio e se você veio da chamada falange do pai ou da mãe. Matematicamente, a gente não vem dos dois, a gente só pode vir de um ou de outro. Então, nossa relação ou é ancestral com o nosso pai ou é com a nossa mãe. O segundo número é o número que a gente chama de impressão, que é exatamente a junção material, ou seja, corpórea, que você fez entre o seu pai e sua mãe. O que você puxou de cada um deles? Legal. E quando você fala de puxar, você tem toda a ancestralidade que é do pai e toda a ancestralidade que é da mãe. Então, características físicas, né? Por isso que as pessoas confundem. Ah, mas eu sou da falange do meu pai, mas eu tenho características físicas da minha mãe, né? E todo mundo acha que eu sou parecido, só porque eu sou parecido, pertenço à falange, eu tenho questões espirituais com um ou com outro. E o outro número, que é o da expressão, que a gente chama, que é o número que a gente traz, aquilo que eu estava falando para vocês. É a junção entre aquilo que eu sou espiritualmente com aquilo que eu emprestei materialmente dos meus pais. Esse é o meu número, o novo número, que é a minha nova forma. Essa forma que cada um de nós tem. Então, quando você vai fazer a numerologia, você analisa essa forma. Então, essa é uma das questões, das respostas que ele vem. Então, só precisa, para a numerologia, nome completo e data de nascimento. Isso você consegue fazer qualquer informação. Então, se eu quiser saber questões da sua ancestralidade, quem que você foi, a questão com os seus pais, toda a questão sua de como você pensa sobre a realidade, eu uso o nome. Quando eu quero saber o seu movimento, como é que você se movimenta, como é que essas coisas do amanhã que você falou vão acontecer, é a data de nascimento. Eu não sei como a gente vai fazer isso, porque não vou nem dizer que está perto do fim, que a gente pode esticar, mas a gente agora a gente vai dando aquela condensada Perfeito. Um pouquinho. Mas até aí a numerologia ela vai me trazer essas informações, mas ela pode também, de alguma forma, entendendo que eu mude um nome, coloque 2 letras, e não sei o que. Como é que isso muda alguma coisa? Isso é um exemplo fantástico. Eu dou sempre o exemplo de Jorge Benjor e Sandra de Sá, que todo mundo sempre pergunta. É assim, o número que você trouxe, as realidades, são memórias e conhecimentos que você traz. Então, vamos supor, no caso do Jorge Ben, é um caso bem simples. Ele sai do Jorge Ben, que era um momento de ostracismo, apesar de ser fantástico, um músico fantástico, ele estava no ostracismo, e muda Jorge Benjor, é quando eu encontro, inclusive, o Jorge Oliveto, então, o Washington Oliveto, perdão, e ele consegue, de novo, fazer isso. Cadê o Jorge Benjor de novo? E o que acontece? A Sandra de Sá, a mesma coisa. Eles tiveram uma ascensão, né, porque colocaram aquela energia, né, que a gente chama de energia, aquele ponto que era um ponto falho para eles. Só que, se você não tem esses números na sua casa, na sua matriz, você não consegue manter. Então, não adianta só você trocar o nome, você precisa mudar também a atitude junto com aquilo que você está assumindo, porque aquilo para você é falho. Então, vou dizer assim, nós temos... uma configuração de letras do nosso nome. Então, como eu disse anteriormente, cada uma dessas letras do nosso nome é um talento, é uma capacidade que a gente tem. Quando nós não temos esse número, essa letra, né, que vai, vamos supor aqui, no nome de vocês não tem o Z.
O Z tem características, né, a ausência dele vão dar características, né, falhas em você, ou seja, que não foram construídas, que não estão na sua memória, em que você tem que buscar. Eu preciso pôr o Z, a gente põe F my brain. F my brains. Tá tudo certo. No seu caso, não precisa não, mas você já está com a configuração boa. Mas em alguns lugares, em alguns momentos você tem. Também tinha gente, que você estava falando dessa coisa mística, como é ruim, né? As pessoas colocam, vem o nome do apartamento e da casa e põem uma letra. Sim. E que isso também não tem essa coisa que a gente fala da falta de informação. Porque a casa, na verdade, são os moradores que estão na casa e algo que a gente também não presta atenção. O chão, a história do chão. Que pouca gente presta atenção, que é a força que muita gente chama, né? O chão? De ter luto. Sim, porque a gente acha que é o seguinte, nós somos as únicas pessoas que estão na Terra. Tudo aquilo tem uma história. Essa história aqui, dessa Terra, é uma história de no mínimo de 15 mil, 17 mil anos. Então, pessoas que nasceram, morreram, viveram, sofreram dentro desse aspecto. Então, quando você está dentro de uma casa, o aspecto que influencia é esse. E outra que a gente não percebeu é que todo o nosso processo era de horizontal e nós estamos num processo vertical. Isso quer dizer que num chão morando uma série de pessoas. Embora todo mundo ache interessante, mas era simplesmente uma condição social que foi criada em função da densidade populacional. Mas, energeticamente, você ficar ali naquele local, que era um local que podia ser, normalmente é um cemitério, tem uma série de energias que passam lá, questão fluvial, tem uma série de energias que influenciam, inclusive, em todos os caras que estão morando naquele mesmo apartamento, naquele mesmo prédio. Uau. Né? Então, isso é por isso que quando vocês estavam falando sobre o aspecto da numerologia, eu sempre enfatizo aspectos que são esse do conhecimento, embora a gente possa discursar sobre todas as questões que são técnicas dele, mas para que as pessoas entendam que essa informação, esse saber, não é um saber simplesmente místico de alguém que, né, tem uma maluquice e fez. Não, é um saber, e a gente pode usar milenar, mas que funciona e que é um saber que é fundamental que as pessoas precisam incorporar na sua vida. Por quê? Porque ele responde sobre aquilo que você falou, é o amanhã. Todos nós temos preocupação daquilo que é o amanhã. E esse amanhã depende de duas coisas, dessa coisa do destino que você trouxe e as capacidades, que a gente chama de capital intelectual, né, de talentos que você trouxe para realizar o plano de trabalho que você tem. Então, muitas dessas crises, né, eu gosto sempre da interpretação de guias espirituais que falam, né, se você está sofrendo, se você tem dor, é porque você não está no seu caminho. O seu caminho só é bom quando você está em paz. Isso quer dizer para eles, quando sua cabeça é amiga do seu coração. Se não é, está errado. Não é seu destino, não é o seu propósito. Então isso é importante porque todas as pessoas que chegam até mim para fazer análise, elas só chegam porque estão no processo que é o processo de sofrimento por algum aspecto, né, que eu estava falando. Todos nós somos ensinados a casar, ter filhos, cachorro, todo mundo junto. Mas isso não quer dizer que seja a existência. Em um dado momento, todos nós vamos criticar isso. Isso não vai funcionar para todo mundo. E aí a gente vai falar, porque o casamento não deu certo, porque a relação não deu certo. Não é. É porque essa realidade é diferente da realidade existencial. Então não tem como, né? Ninguém vai conseguir tapar esse buraco, que é um buraco existencial. Né? Luiz, eu queria entrar essa parte é fantástica. Se a gente for falar de passado e presente de religião, a gente vai ficar aqui também até amanhã. Eu realmente gosto muito desse assunto. Eu queria entrar numa ideia, então, voltando lá, né? Vamos supor que agora você fez a minha numerologia e tal. A gente tendo acesso a essas informações, isso serve para eu aceitar ou para eu poder transformar a minha trajetória daqui para frente? Sempre é uma questão de revolução da vida. Né? É um termo que eu costumo agora usar, revolução espiritual. A gente estava falando sobre saúde, né? Como ser saudável num mundo onde você é restrito no seu próprio corpo. O seu próprio corpo está, de uma certa forma, abduzido pela sociedade. E nós, que fomos pais, fazemos isso, né? Você também lá, não põe a mão aqui, não põe lá. A gente restringe porque aprendeu a restringir. Especialmente então, as mulheres. Especialmente as mulheres. Então, assim, essa coisa da saúde, ela depende do entendimento dessa questão, que todos nós estamos doentes. Não há um ser humano aqui que transite na Terra que não fique doente, sendo que tudo que está é contrário a nós. Tá certo? Então, esse é um aspecto. A mudança sempre, porque a numerologia tem uma palavra chamada harmonia.
Então, a busca é essa harmonia. Então, a gente fala assim, as pessoas diferentes. É só entre os diferentes, porque é uma questão matemática, que se há possibilidade de harmonia, é essa troca. O que se diz é sempre que a gente tem essa mania de sobrepor a nossa vontade ao outro, porque vai dar escravidão, vai dar uma série de outras coisas. Nós não conseguimos nos relacionar com os outros numa questão sem sobreposição. Então, isso que a numerologia busca é exatamente, olha, o que você trouxe de informação, eu estou dando para você. O último livro, eu escrevi o último livro porque as pessoas me perguntavam sobre relacionamento, e sempre foi a guerra, né? E a busca da palavra relacionamento é relatione. Relatione veio de fazer uma coisa simples, bonita, né? O que é? Eu relato o meu ser para você e você relata o seu ser para mim. Sem sobreposição. É muito bonito. E essa, porque a palavra, né, a etimologia da palavra é essa, né? Essa se relacionar. Então, todas as pessoas que a gente encontra e vem para dizer assim, olha, como é a sua experiência de viver? E eu te conto a minha experiência de estar vivo, de ter esse corpo, de ter essas ideias, de ter essa forma, de ter esse pai, essa mãe, dos lugares onde eu estudei, eu visitei. Isso é a relação. Só que depois, no século XVII e XVIII, principalmente na Europa, se mudou isso para a questão romântica. E aí bagunça todo mundo. Todas as pessoas que você encontra têm um destino e têm um propósito. Então a numerologia começa, né, no caso foi isso que eu escrevi, estudei, ela vai mostrando que todo mundo que a gente encontra, nós já conhecemos e nós temos um destino. A dificuldade de explicar para as pessoas não é porque eu já conhecia você e que nós tivemos relacionamento na outra encarnação, vem para essa. E isso é o que dá sempre complicação nas relações. Porque, embora você só vai se relacionar com quem você conhece ou teve alguma afinidade. Senão você não vê. É como se andasse na Paulista e vê 200 mil pessoas lá, não tem afinidade com você, elas passam. Agora, sempre alguém você para, bate o olho. O olho. Esse alguém, mesmo que depois você não fale e não discorra um relacionamento, é alguém que está em sintonia e afinidade com você. A Lu apresentou a gente, mas a gente fala que a gente é meio alma gêmea, porque a gente não tinha topado nessa vida. Não né? sei como. Não sei como, e enfim, ela lá em Sorocaba e eu aqui. E o número que vocês têm, né, que eu estava vendo lá, que é o 8, né, ele mostra um pouco disso. Eu adoro o número 8. É o número, inclusive, do nome do programa. E fala sobre essa versão, porque o 8 é um número que versa tanto no espiritual quanto no material. E ele tem a questão de materializar. Então, o 8 é o indivíduo que materializa as coisas que pensa. Então, independente do que for, vocês se encontraram, pensaram e conseguiram materializar. Que essa é a grande virtude do encontro, né, da tríade entre vocês, né, que está ali naquilo que eu vi do nome. E é por isso que se versa, né, porque o 8 tem aquele... deitado, ele parece um infinito, né, que é o número do infinito, né, que ele vai para os dois lados. E esse 8 é exatamente a junção entre o espiritual e o material. E o que é esse espiritual? São os indivíduos que têm aquelas ideias e que materializam tudo que está aqui, né? Porque tudo isso aqui que está criado, antes de ser objeto de uso, é arte, né? Saiu de ideia. Então, seja a forma do livro, do óculos, da roupa que a gente usa, ele saiu de ideias. Então, o número de vocês são essas ideias que se materializam, se concretizam. Que demais. Eu queria... A Dori já é muito positivo, inclusive. Diferente da informação da mãe. Para quem nos ouve, né, eu acho que para quem não conhecia a numerologia, agora tem um conhecimento maior, e fica sempre com aquela coceira, né, quero saber. Posso não acreditar, mas tô doida para saber o que é. Como que, na sua visão, e com esses 40 anos de conhecimento e de prática, você entende que essas ferramentas ajudam a orientar, ajudam a dar uma estrutura para nós, né? E a gente falou até um pouco antes do estar em momentos de dificuldade para buscar coisas imateriais, vamos dizer assim, mas, ou holísticas, ou espirituais e tudo mais, mas eu queria trazer o valor disso para a nossa saúde mental. Sim. E até o propósito, né, Má? Só fazendo um adendo, porque nunca se falou tanto em propósito, igual a gente fala hoje. É que a gente volta para o trabalho, talvez erroneamente, missão, né? Mas qual é a nossa missão de vida? É que a gente trouxe essa palavra para o trabalho, mas o que a gente faz na vida aqui, né? Não só trabalho. Exato. Porque a gente foi criado para o trabalho, né? E não... uma coisa importante, eu sempre estou tendo a oportunidade de falar isso. O trabalho foi criado, ele não é a realidade da vida humana. Tanto que nos primeiros momentos em que
instituiu a questão do trabalho, teve que se matar as pessoas tinham aquela questão da vadiagem, se cortava o braço, a perna, porque não fazia sentido trabalhar para sobreviver, porque o mundo está ali. Só que depois de um tempo a gente acha que isso é fundamental. Por isso que eu estava falando para vocês, que é essa saúde para nós estar doente, porque a gente faz algo que é arbitrário à nossa realidade humana. Nós não a gente não nasceu para isso, a gente não nasceu para essa questão do trabalho no sentido da troca de sobrevivência. E uma outra coisa que é fundamental, escravizar o outro, subjugar o outro, fazer com que o outro faça aquilo que você tem que fazer, que é características também. Então não importa o que a gente esteja numa escala maior ou menor, sempre se apropriando de um outro para fazer as coisas. Então isso é a realidade da saúde, quando a gente começa a perceber isso, não é só a ferramenta da numerologia, mas o saber dessa realidade do mundo faz com que as coisas modifiquem. E aí você começa a pensar de forma diferente. Embora, no primeiro momento, é crise. Então, muitas pessoas, quando chegam perto... A Lu sempre fala isso, né? Olha, você tem que estar pronta para chegar lá. Porque as pessoas acham, primeiro, que é a adivinhação, e quando eu coloco essa questão de te dar a informação, é o seguinte, olha... Todo mundo vai ter uma bifurcação, uma encruzilhada na vida, em que a gente tem que decidir qual é o reforço positivo e negativo e para onde a gente vai. Todo mundo vai acontecer isso. Só que com a numerologia, eu sei o meu caminho, eu sei o meu destino. E quando ela fala da ferramenta, isso para mim, nesses 40 anos, é a coisa mais fantástica. Quando você sabe por que veio, quem são essas pessoas que estão à sua volta e aonde que eu tenho que ir. É claro que para fazer essa correção, eu preciso daquilo que a gente chama de coragem. Lembra que você falou da transformação? Sim. A transformação precisa dessa coragem. Porque você, quando entende o mundo, é como se você se afastasse de todo mundo. Porque todo mundo vai achar que você está louco no primeiro momento. Como você não está mais gostando de fazer isso, aquilo que fazia antes? Porque não faz sentido. Mas como não faz sentido? Você vai se afastando das pessoas. Isso é a primeira coisa. Você se afasta e tem um processo de crise, porque nada mais vai fazer sentido. Você vai ter que ressignificar cada sentido. Seja esse do amor, seja esse do trabalho, tudo isso. É o que vocês analisam, né? Eu vi nos outros episódios que vocês fizeram, que é a questão do trabalho. Por isso o coaching entrou. Uhum. Como é que ele vai falar para o cara que, né, foi ensinado a ser um engenheiro e de engenheiro ele tem que virar um cara de marketing, que ser comercial e não sei o quê, e agora ele fala, nossa, mas o meu propósito de vida não é mais esse. Como é que você vai enfrentar um cara que tem uma crise dessa? Quando o cara entra na numerologia, ou seja, fazer consulta, ele entende isso. Ele pode até ficar lá, não quero guardar, mas ele recebe a informação. E eu sempre fico preocupado em dar essa informação. Do que é que você veio fazer. Você entendeu que a gente vai depois consultar você. Não, o nosso boom, né? Vai ser esse, minha filha, já tô com essa ideia. Segue a da Lu, cuidado. Não quero ficar fazendo aquela meia-culpa de, não, claro, quero fazer. Não, e vocês vão achar assim, né, aqui a gente não discorreu sobre a questão mais de depois dar exemplos dos números e tal, e que seria legal, mas qualquer dia desse vocês combinam de novo e a gente só faz isso. Convidado. Mas a gama de informações que tem nisso é muito interessante. Inclusive, a numerologia do tempo, depois vocês podem folhear, ele fala exatamente de todos esses processos da pergunta, né? Eu consigo ver o que vai ser amanhã e consigo ver a origem do meu processo. Então, se você perguntar para mim, e o casamento? Eu sei quando você escolhe. Eu sei quem é a pessoa que você escolheu e por que vocês se escolheram. Você tá de brincadeira. Uau. Essa é uma informação fantástica. Sempre foi isso. Aí eu não tenho escolha na vida. Aí eu vim... onde eu queria chegar. Mas é engraçado isso. Eu a gente vim tá com tudo desenhado. Não, a gente veio com uma coisa. A gente veio com uma coisa, por isso que eu falei para vocês. São 3 palavras que a gente confunde: destino, missão e plano de trabalho. Eu prefiro sempre o plano de trabalho. Embora eu tenha o destino, nenhum de nós muda. Só que, por isso que eu falei, quando eu saio da barriga da minha mãe, eu vou fazendo escolhas. Essas escolhas é que determinam se eu vou fazer ou não cumprir a minha missão. Porque, imagine o que eu falei para vocês, todo mundo vai passar por uma bifurcação, ou seja, que eu tenho que decidir dois caminhos, todo mundo vai ficar numa encruzilhada e todo mundo vai ter que escolher entre o caminho que todo mundo faz e o seu por identidade. Né? Sim, chegando lá e sim. Porque essa é a grande questão que a gente nunca percebeu. Que todo evento, então nós estamos 4 sentados aqui, criou um evento. Sim. Que vai ter desdobramento. E como eu falei, cria um desdobramento no futuro, mas nós, de uma certa forma, porque pensamos, pelo que a gente fez,
conseguimos converger em um dado momento. Então, de uma certa forma, nós já conhecemos. E estávamos prontos para se encontrar em um dado momento. O que a gente tem que entender é o que esse encontro possibilita, coisa que a gente não faz em relacionamento. Qual é o propósito desse relacionamento que a gente encontrou? Só que na nossa sociedade vai para casamento, vai para filho, vai para todos os lugares. E não é. E é isso que as pessoas às vezes brigavam muito, né? Porque elas perguntam, é esse o meu relacionamento? E quando eu digo não, eu explico por que eu estou dizendo que aquele não é o relacionamento. Mas ela não aceita pelo fato de dizer, não, mas a gente se dá bem, mas não sei o quê. Passa anos, estão os dois separados. Mas eu acho que a gente sabe, sabia? Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho essa teoria. No fundo, você sabe que aquilo não é seu para sempre. Eu juro que eu sempre senti, desde o dia 1. Foi fantástico o que você falou. Eu tenho assim, devem passar por mim numa base de 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas por ano. Isso é uma coisa maluca, mas passam. Nossa, tenho certeza. Isso. 3 a 4 pessoas por dia. Assim, e fora isso, das pessoas que eu dou aula, então eu já cheguei, assim, eu faço também a questão, nós chamamos de triagem em numerologia lá no Centro de Estudos e Pesquisas. Então, assim, isso que ela falou, não tem ninguém que naquele momento não saiba se era certo ou era errado. Só que a gente tem a questão da crença, e a crença fala mais alto. Tem gente que casa e no dia do casamento sabe que é coisa, muitos né, me relataram, eu estava falando assim, ela falou de intuição, eu tenho relatos assim, se eu falar para você, todos os livros são baseados em relatos que eu vivi. As pessoas sabem. Eu sabia. Né? Só que a gente tem esse medo, como escolher aquilo, né, da minha identidade, sendo que ninguém está fazendo. Como é que alguém vai questionar você ser casada, ter filhos? Isso é normal. Como é que você vai questionar você sobre esse aspecto? Tá tudo certinho, né? Aquela família que nós chamamos Doriana. Tá lá, né? Mas na numerologia, essa é a primeira informação que você começa a olhar. É duro, né? Quando você falou assim, como é que as pessoas ficam? É duro, mas ela está doente. Então, ela só vai buscar a numerologia, essa questão, se ela já está questionando. Se não tem questionamento, para que vai procurar? Vai mexer no que não é, né? Sim. E a escolha de viver ou não essa informação é da pessoa também. Sim. Então, eu acho que isso é super importante, porque não necessariamente as pessoas estão preparadas para mudar as crenças e mudar aquilo que é confortável. Porque, como o Luiz falou, você precisa ter muita coragem para fazer uma transformação. Precisa de muita coragem para você sair da zona de conforto e mudar. É uma coragem divina, praticamente, né? Para te dar o ímpeto da mudança. Algumas pessoas vão buscar a informação, mas a informação é tão desconfortável que elas não continuam. E aí elas se fecham. Preferem não acreditar, né? Negação, né? Acho que não é nem acreditar. Elas acreditam, mas não querem viver. Porque a viver gera uma dor do desconforto, que aí eu falo que tem muitas pessoas que vão passar por essa vida apenas passando pela vida e não vivendo essa vida. Então, acho que essa é a minha grande busca de viver a vida realmente conectando, entendendo que não necessariamente a minha missão é a que eu gostaria que ela fosse. Eu não tenho controle da minha missão. Eu achei que eu teria um controle, mas a minha missão é outra. Eu não tenho controle. Aquilo que eu achei que eu estava programada para fazer, eu não fui. Então, eu venho desconstruindo essa programação que eu mesma fiz de todas as minhas escolhas pessoais, escolhas familiares, sociedades e tudo. Eu estou desconstruindo tudo isso para, em algum momento, eu vou chegar convergindo para um ponto mais de clareza, em comum, que realmente é a conexão do meu plano de trabalho com a minha missão. E, obviamente, eu que nasci nessa vida sem paciência, o Luiz fala isso, né, pra mim diariamente. Você tem que ter paciência. Você tem que ter paciência. Se ele fala pra mim que eu tenho que ter paciência, ele fala, você já sabe a resposta. Então, isso é fantástico, porque a paciência é o tempo. É o tempo das coisas. E a gente acha que pode brigar acelerar, com o tempo. É do nosso tempo. A gente acha que pode brigar. Você não tem controle sobre o tempo, ele vai te ensinar, acelerar o tempo, você faz escolhas erradas. Sim, claro. Então, e você sofre com ansiedade, você entra num processo de luta com o que está acontecendo. É duro esperar o tempo. Porque a relação que é depressão, a ansiedade, tudo isso, está relacionado ao tempo. Claro, de você acelerar ou você diminuir. Por isso as pessoas também se drogam, porque eu quero que aquele tempo fique estendido. É um tempo estendido que eu quero estar. E a depressão também tem essa sensação. Eu não consigo passar disso, né? Me dá o seu ombro. Não. Não. Tá proibido. Eu ainda tenho uma pergunta. A Marina já começou com cara de boom a hora que eu olhei há 2 minutos atrás. A cara de boom, ela surge, Luiz.
Luiz. É isso, gente, nós temos 80 minutos de conversa, Amiga, eu preciso começar a fechar esse programa. Luiz, a gente intitulou esse programa Sim. de Numerologia, Espiritualidade e Fé, a busca pelo sentido da vida. Queria que você arrematasse como essas 4 coisas estão linkadas na sua visão. Puta, ela sempre faz isso no final. Ah, ela vem com aquela Ela vem pergunta com um boom. perfeita. Ela vem com um boom. Toda vez. A gente tem uma dinâmica de Maravilha. sofrimento, de bullying e de maravilha. Eu gosto de ver vocês sofrerem. Então, vamos lá. A última é a fé, né? Fé. E assim, na verdade, eu escrevo isso no livro, né? Essa fé, né? Eu gosto também do exemplo daquilo que era um pouco da fé raciocinada que o Espiritismo falava, né? Que o Kardec, na verdade, não o Espiritismo, o Kardec falava. Você tem que ter fé em você, acreditar nas suas capacidades, na sua capacidade de transformação, na sua capacidade de se envergonhar sobre o mundo. Só o indivíduo que se envergonha sobre o mundo é que ele muda, porque ele vê que tudo isso está em desacordo. Então a fé é essa coisa de acreditar em você. Tanto que a gente vai falar, né, todas as histórias, né, as pessoas falam da religião, falam, você tem a fé, mas não é a fé na religião, num livro, o que for, é em você. E acho que existir, eu estou aqui, eu existo. Essa é a grande prova realmente que a gente tem que ter, a fé do que eu existo. E eu sou dono desse corpo, eu sou responsável por isso. A outra da espiritualidade seria no sentido de falar que a gente precisa questionar a existência. A gente não está aqui de passeio, a gente não está aqui para responder só questões que são dos outros. Então eu acho que a espiritualidade ela vem para dar um soco no estômago nosso, dizer, olha, vocês estão aqui. E vocês precisam, né, você precisa aproveitar esse tempo, porque essa vida é maravilhosa. E rápida, né? E a outra que você fala sobre a questão da saúde, né? Dessa saúde mental, né? E eu falei isso para vocês, essa saúde só vai ser alcançada quando nós entendemos a realidade do mundo em que a gente vive. E parar de achar que nós somos doentes porque nascemos doentes. Não, a gente está num mundo que nos faz ficar doente. E a gente tem que parar com essa coisa, né, de uma psicologia, inclusive, antiga, né? Aliás, vocês entrevistaram um grande psicanalista, né, que gosta dessa questão do Deleuze, né, de a gente parar de se vitimizar e dizer, olha, esse mundo é um mundo doente, a gente tem que mudar, a gente tem que transformar. Tem que transformar nós individualmente e sermos responsáveis para mudar tudo, porque essa saúde não vai ser só a minha, tem que ser a saúde de todos. Então, nesse bojo que você colocou entre a espiritualidade, a saúde e a fé, nesse sentido de unir coisas simples. Nós estamos aqui. E essa vida é uma vida maravilhosa, rápida, e a gente precisa retomar uma coisa que tiraram de nós. Isso, nosso corpo. A gente precisa retomar esse corpo. E principalmente vocês que são mulheres e que vivem num mundo machista, e o machismo não é simplesmente uma palavra, não são os homens, mas é uma sociedade. Sim. Então, parar de brigar, né, entre essas coisas do identitarismo que a gente fala, mas entender qual é o grande inimigo, né? E, de novo, é o corpo. A gente precisa tomar. Essa é a única coisa que nos faz diferente daquilo que é da morte, né? E eu sempre falo para as pessoas, a única coisa, a certeza da vida é a morte. Não. A morte não é a única certeza. A única certeza que nós temos é que nós vivemos, nós existimos. Porque olha que inversão. Achar que a morte é a única realidade. Ela não é. A realidade é a vida. A morte a gente não sabe o que é. A gente não faz ideia. Mas a gente, né, faz elucubra sobre ela, mas a realidade é a vida. Então, isso é o que todos os oráculos dizem. Né, que a gente precisa viver. E a maneira como eu gosto também da interpretação do jogo de búzios, né? Por que eu olho a numerologia, eu olho a astrologia? Para que o meu caminho seja cada vez mais suave e eu saiba distinguir aquilo que é pedra do que é flor. Porque eu confundo. Às vezes eu acho que é flor e é pedra. E a gente precisa mudar isso. Então, a numerologia, quando você falou, qual é a ferramenta? É para a gente não misturar pedra e flor.
Muito legal. E eu tenho que falar agora, né? É isso, essa é a minha função agora, depois dessa pensata, eu tenho que dizer alguma coisa. Aliás, não vou dizer nada, porque na verdade eu tô ouvindo. Fuck my brain. É hora do boom! Na verdade, a gente já teve nossa mente explodida aqui. Eu acho que esse é um episódio onde a gente não vai usar o espaço do boom para fazer um arrematado da nossa conversa. Eu acho que é um momento que a gente vai usar muito mais para agradecimento, né, Nath? Não, foi muito legal, Luiz, assim, quero agradecer muito, realmente eu aprendi muito, acho que isso é incrível, me fez ver muitas coisas de um outro lado e eu preciso marcar um dia com você. Luiz, não, Você acha que eu já não quero, já não tô entregando acabar aqui meu nome e minha data de nascimento aqui, ó, já num papelzinho? Muito obrigada, Luiz, foi muito, muito, muito legal mesmo, assim, e, gente, é que vocês não conseguem sentir a energia desse lugar com ele, né, a energia do episódio, então que vocês peguem um pouquinho dessa energia maravilhosa pra vocês também. Ah, Natália Mestre, Natália... Luciana Chiesa, minha amiga. Eu sou só sorrisos, né? Eu sou só sorrisos com a possibilidade de ter o Luiz aqui com a gente, apresentá-lo para vocês, apresentá-lo para nossa audiência. Eu acho que a história dele na minha vida, o impacto que ele tem na minha vida, né? Há 5 anos de conhecimentos, de estudos, de mudança, de me provocar sempre a ser uma pessoa melhor. Eu acho que o que eu mais aprendo com ele, com o Securi, porque não é somente, né, quando você estuda e você se conhece, você entende que você vai além. Então, a matéria, a espiritualidade, ela é um estudo constante, ela não é uma jornada de começo, meio e fim, ela é uma jornada de autotransformação, e essa minha busca, né, e eu falo que ele é o meu grande líder desse meu caminho espiritual, o quanto a gente pode trazer ferramentas para senso comum, é uma grande satisfação para mim, de verdade, poder, né, trazer esse primeiro episódio, porque teremos mais episódios de como ensinar as pessoas a entenderem e provocar essa abertura de conversa para muito mais pessoas, né? Então a gente tem o Luiz, tem o Securi, que é um lugar incrível, um pouco do que a Nath falou da energia, né? Eu sempre falei que quando o Luiz chega num lugar, o sorriso, o abraço é transformador, porque ele traz essa energia, ela se transporta também para o Securi. Então quando você tá lá, você sente essa energia das pessoas no templo, que é o meu terceiro passo que faz parte da minha construção também, chegar até lá. Mas, de novo, muito obrigada, Lu. Acho que tá aí na minha história nesse plano não vai sair nunca mais. De novo, né? Sobre as minhas certezas, tenho muitas dúvidas. Mas é muito rico e muito gostoso ouvir na sua voz, Luiz, com uma segurança e uma paz que vem de uma pessoa com muito conhecimento, com muita experiência, que não é uma pregação, não é um louvor a algo que muitas vezes é passional, né? Então, assim, foi tão prazeroso ouvir você e foi tão rico para mim que eu te agradeço profundamente, assim, foi muito gostoso. Eu espero que vocês de casa, de novo, através de uma tela da internet ou só ouvindo, quem estiver só ouvindo a oportunidade, dá uma olhadinha no YouTube, porque a presença do Luiz é uma coisa. E eu tinha visto uma foto sua quando a Lu apresentou e eu ainda mandei para ela, Foi falei, mesmo. Que cara boa, sabe assim? Foi mesmo. Eu falei, que sorriso! E tudo isso é parte, né, do que você traz pra gente. Então, foi muito, muito, muito rico. Então, vamos acabar logo o programa, que eu quero que você veja Marina Machado Rodrigues, 041079. Ok! O seu agradecimento final. Por favor, diga que você adorou, tá? Não, com certeza. Eu adorei. Vocês são muito generosas e, assim, é como eu disse da questão do número, né, que é do programa de vocês. São ideias materializadas, é um espaço que hoje é necessário de conhecimento, né, e as pessoas precisam disso. Nós estávamos falando sobre a questão da sindemia, ela trouxe muitos problemas psicológicos, muitos problemas, né, que nós chamamos de mentais às pessoas, e elas precisam dessa orientação. E vocês têm trazido pessoas de alto gabarito que dão informação, né, que podem orientar mesmo nesse momento, porque falta, a gente falando do estudo, falta esse conhecimento. Não é um conhecimento acadêmico, não é um conhecimento laico como a gente costumava, é um conhecimento sobre a vida. Então eu sou agradecido e assim, eu contei hoje para vocês um pouco dessa história, né, de 85, né, que eu
eu comecei a estudar numerologia, né? E olha onde ela me trouxe, né? Ela trouxe a possibilidade de conhecer vocês, de estar num espaço como esse, né? E isso eu sempre agradeço a questão do estudo da numerologia, que eu não imaginava com tantas pessoas que eu pudesse estar conversando isso. Eu lembro que a minha opção não era ficar na academia, mas fazer a filosofia na vida, né? Com um dia a dia de filosofia. E toda vez que eu abro essa questão da numerologia para alguém, abrir esse livro, né? Esse infinito particular de cada um, né? É tão maravilhoso. Então eu falo, eu vivo a filosofia todos os dias, desde o dia que eu assumi a questão da numerologia. Então eu só tenho agradecimento a isso e agradecer o lado generoso, ver a luta outra vez e ver também o quanto que ela mesmo já, né, com testemunho, evoluiu nesse sentido e tanto compreende que está aqui fazendo esse programa maravilhoso. Muito obrigado. Que lindo. Gente, muito obrigada. Obrigada a você que ficou até o final. A gente sempre pede para que você se inscreva no canal. Se não fez ainda, por favor, faça. Aproveite o momento que você ainda está me ouvindo. Lembro que os nossos canais são no YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain. E atenção ao nosso Instagram, @FMy. .brain. Pô, nem a Lu entrou. Ô, Lu. Vamos de novo. Vamos de novo. Tem que puxar a Lu. Vai. @FMy. .brain. Semana que vem tem mais, toda quinta-feira, às 18 horas. Não perca nenhum episódio. Ouça no Spotify, veja no YouTube, siga no Instagram e compartilhe. Olha quanta gente pode se beneficiar desse conteúdo. Um beijo a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.